los vídeos anteriores nós representamos geometricamente um vetor como um segmento de reta orientado e também definimos ele representamos ele em termos de coordenadas, né? E nesse vídeo nós vamos definir a norma de um vetor B, o qual vamos denotar por esse símbolo aqui, e nós vamos dizer que a norma do vetor B ela vai ser definida como sendo o comprimento de qualquer um dos segmentos orientados que representam este vetor B, né? Agora, em termos da representação em coordenada do vetor, nós vamos ter o seguinte resultado. Se B é um vetor de coordenadas B1, B2, vetor do plano, então a norma do vetor B vai estar dada pela raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Se B é de coordenadas B1, B2, B3, então a norma desse vetor B vai ser raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado. Observemos o seguinte, se nós considerarmos esse vetor que dimos no plano de coordenadas B1 e B2, o qual vamos representar por esse segmento de reta aqui verdinho, de coordenadas, como já falei, B1, B2, então observemos que se nós considerarmos o triângulo retângulo, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso seria a norma, seria igual à soma dos catetos ao quadrado, que seriam as coordenadas de B1 e B2, né? Então, nós vamos ter que a norma de B, de fato, é raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Bom, consideremos agora o seguinte vetor, NG3, o vetor cujo ponto inicial é o ponto P e o ponto final é o ponto Q, P como sendo de coordenadas x1, y1, c1, e Q como sendo de coordenadas x2, y2, c2. Então, nós vamos ter que a norma do vetor PQ vai ser exatamente a distância, né, que existe entre esses pontos P e Q. Então, encontremos uma expressão para essa distância entre esses dois pontos, né, dois pontos no plano. Para isso, consideramos o vetor OP e o vetor OQ. Observemos o seguinte. Observemos que se eu considero o vetor OP e faço a soma com o vetor PQ, então essa soma vai ser o vetor OQ. Agora, nós conhecemos a representação em coordenadas do vetor OP e o vetor OQ, e então nós vamos ter que o vetor PQ ele vai ser x2, né? x2, y2, c2, menos x1, y1, c1. Fazendo essa diferença, nós vamos obter as coordenadas do vetor PQ. E com as coordenadas do vetor PQ, nós podemos encontrar a norma, né, que tínhamos citado acima, usando a expressão, né, para encontrar essa norma, e a norma de PQ vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais c2 menos c1 ao quadrado. E essa vai ser, então, a expressão que me vai determinar a distância entre esses pontos P e Q. Bom, com respeito à norma, nós vamos ter que se U ou B, nesse caso B, tem norma 1, então esse vetor B ele vai ser chamado de vetor unitário. Ou seja, um vetor unitário é um vetor que tem norma 1. Por outro lado, se nós temos que B é um vetor e alfa é um número real, então a norma de alfa vezes B vai ser igual ao valor absoluto de alfa vezes a norma de B. Por outro lado, dado um vetor B não nulo, o vetor U igual a 1 sobre a norma de B vezes o vetor B, ele vai ser um vetor que tem norma 1. De fato, pelo que vimos acima, né, a norma de U seria igual a 1 sobre, a valor absoluto de 1 sobre a norma de B vezes a norma de B, e isso vai me dar exatamente 1.
Vejamos um exemplo. Consideremos, né, o vetor b de coordenadas 1, menos 1, 2 e o vetor u de sendo como 1/6 multiplicado pelo vetor b. Então, nós vamos encontrar a norma de b e vamos encontrar a norma de u. Já temos, né, uma expressão que nos ajuda a determinar a norma de b. Então, a norma de b vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser raiz de 6. Por outro lado, por lo que acabamos de ver, o vetor u seria um vetor de norma 1, que de fato vai ser, porque se nós multiplicamos 1 sobre raiz de 6 pelo vetor b, obtemos esse vetor com essas coordenadas aqui. E agora, se usamos a expressão para a norma, nós vamos obter que a norma de u vai ser igual a o quadrado, né? A soma dos quadrados das componentes, raiz, né? E isso vai me dar exatamente 1. Bom, vamos aproveitar, né, aqui para definir também o ângulo entre dois vetores. Então, dados dois vetores, B e W, nós vamos ter que o ângulo formado por esses dois vetores, ele vai ser definido como sendo um menor ângulo formado por eles. Quando eu estou falando isso, eu estou considerando representantes, né, desses dois vetores com a mesma origem. Então, a seguir, consideremos esses dois vetores aqui representados por esses dois elementos de reto, o vetor B, o vetor W. E o ângulo formado por eles, o menor ângulo formado por eles, vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Agora, se eu pego esses dois vetores aqui, o verde e o azul, o menor ângulo vai ser esse aqui, né? Observemos que esse ângulo, θ, ele vai ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que π. Agora, quando o ângulo é exatamente π sobre 2, nós vamos dizer que V e W são vetores perpendiculares ou vetores ortogonais, tá? Então, se o ângulo entre dois vetores é π meios, os vetores são chamados de ortogonais. Vamos definir agora, então, o produto escalar entre vetores. Então, para isso, né, nós vamos considerar dois vetores, vetor B e W, e o produto escalar entre esses dois vetores B e W, ele vai ser um escalar, né, ou seja, vai ser um número real, o qual vamos denotar por V bolinha W, e ele vai ser definido da seguinte forma. Vamos definir ele em termos de suas coordenadas. Então, se eu estou com vetores no plano, né, vai ser primeira componente vezes primeira, mais segunda componente vezes segunda. Já se eu se eu considero vetores B e W no espaço, eu vou ter essa expressão aqui para esse produto escalar. Primeira componente mais primeira, mais segunda, mais terceira vezes terceira, né? Produto das respectivas componentes. Esse produto, ele também é chamado de produto interno. Vejamos um exemplo. Então, vamos considerar esses dois primeiros vetores no plano, vetor 1 e menos 1, vetor 3 e 0. O produto interno deles vai ser 3. Agora, o vetor 1, 2, menos 1, produto interno com o vetor 5, menos 1, 1. Faço a primeira componente vezes primeira, mais segunda vezes segunda, mais terceira vezes terceira. E isso vai ser igual a menos 4. E, finalmente, eu vou pegar aqui esses dois vetores, a propósito, para que o produto interno, quando eu faço, né, as respectivas multiplicações entre as componentes e somo esses produtos, isso vai me dar 0. Esses dois vetores são ortogonais, esses dois últimos, né? Vou apresentar o seguinte resultado, que vai nos relacionar o produto interno com o ângulo formado entre vetores. Então, se V e W são vetores não nulos, e o ângulo formado por esses dois vetores é θ, então nós vamos ter que
o produto interno entre esses dois vetores vai ser igual à norma de V vezes a norma de W vezes o cosseno do ângulo θ. E nesse sentido, isso, né, é fácil de ver. Bom, fácil não sei, mas se pode ver usando a lei de cossenos. Observem vocês esse triângulo aqui formado pelo vetor B, W e V menos W, né? Pela lei de cossenos, nós vamos ter, sendo θ o ângulo formado por B e W, nós vamos ter que V menos W quadrado vai ser igual à norma de V ao quadrado, mais a norma de W quadrado, menos duas vezes norma de V vezes a norma de W vezes o cosseno do ângulo θ. Ou seja, que norma de V vezes a norma de W pelo cosseno de θ vai ser igual a 1/2 da norma de V ao quadrado mais a norma de W quadrado menos a norma de V menos W quadrado. Agora, nós temos uma expressão para as normas, né? Então, se nós consideramos o vetor B1, o vetor B, perdão, e o vetor W como sendo vetores de G3, em termos das coordenadas, nós podemos também calcular o vetor V menos W, e tendo a representação em coordenadas desses vetores, eu posso calcular a norma ao quadrado de cada um deles, né? Observem que esses termos ao quadrado, eles se cancelam quando eu faço W quadrado, a norma de V ao quadrado mais a norma de W quadrado, menos a norma de V menos W quadrado. E assim eu vou ter que isso vai ser igual V1W1 mais V2W2 mais V3W3. Bom, então, só recapitulando, né? Se eu tenho V e W não nulos, o produto interno entre eles é essa expressão aí, então eu posso obter também uma expressão para o cosseno do ângulo entre esses dois vetores e, portanto, o ângulo vai ser igual a arco cosseno de produto interno de V com W sobre a norma, o produto das normas desses vetores, né? Então, vejamos um exemplo onde vamos encontrar ângulos entre esses dois vetores. Então, nós vamos calcular o ângulo entre os vetores B igual a 2 menos 1 e W igual a 1, 1, 2. Então, se θ é o ângulo formado por esses dois vetores B e W, então nós vamos ter que o cosseno desse ângulo vai ser igual ao produto interno entre esses dois vetores, dividido sobre a norma de cada um deles, ou seja, a norma de V multiplicado pela norma de W. Então, resolvendo esse produto interno no numerador, nós vamos ter que isso é 2 menos 1 mais 2, e a norma de cada um desses vetores aqui vai ser raiz de 6. Então, fazendo essa operação, isso vai me dar 1/2, e, portanto, né, o ângulo formado por esses dois vetores vai ser arco cosseno de 1/2, que sabemos que isso é π terços, ou seja, 60 graus. Observemos o seguinte. Se o produto interno entre esses dois vetores, entre V e W, eu escrevi ali mas é V e W, tá bom? Então, se o produto interno entre V e W é maior que zero, bom, lembremos que as normas são positivas, né? Nesse caso, porque os vetores são não nulos. Então, se o produto interno de V e W é maior que zero, nós vamos ter isso. Se temos isso, nós vamos ter que o ângulo vai variar entre 0 e π meios, sem incluir π meios. Se o produto interno entre os dois vetores é 0, então é porque necessariamente o ângulo vai ser π meios. E agora, se o produto interno é menor que 0, então nós vamos ter que o ângulo θ vai ser maior que π meios e menor que π. Aí não é π meios, tá? É menor que π. Certinho? Corrijam aí. Vejamos agora algumas propriedades desse produto interno. Então, para isso, nós vamos considerar
V e W vetores, bem seja no plano ou no espaço. Alfa, uma escalar, ou seja, alfa é um número real. Então, nós vamos obter as seguintes propriedades. O produto interno, o produto escalar, ele é comutativo. O produto interno de U com V mais W é igual ao produto interno de U vezes V mais o produto interno de U vezes W. Também, fazendo uma escalar pelo produto interno de dois vetores, o escalar ele pode entrar e sair, fica livre aí. Por outro lado, o produto interno de B com B, que é a norma de B ao quadrado, sempre vai ser maior ou igual que zero para todo B. Em particular, vai ser zero se somente se o vetor é o vetor nulo. Lembrando, se nós estamos em um espaço, esse vetor vai ser 0, 0. Se estamos em um plano, é 0, 0. Se estamos em um espaço, é 0, 0, 0. Bom, para mais detalhes sobre este conteúdo, né, que de certa forma se deixa muita coisa para trás. Então, mais detalhes sobre esse conteúdo vocês podem obter nas notas de aulas. Também tem o livro-texto que estamos usando, né? E os quais estão disponibilizados em um Moodle, na Metaturma. Lembrem-se de que nós temos os fóruns, também estão os encontros virtuais. Então, vocês podem usar esses fóruns e esses encontros virtuais para sanar as dúvidas que tenham ficado ao respeito desse conteúdo. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!